Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murti Beda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Om. Bem-vindos a mais um encontro sobre os Sutras Devocionais de Narada, olhado sob o enfoque da Sampradaya de Adi Shankaracharya, que é a visão do Vedanta ortodoxo, Vedanta não dual, lastreado naturalmente nos Upanishads, que são os textos não duais mais antigos que se tem notícia no planeta. Então, o James ele vai dar aqui uma visão um pouco geral. Ele está lidando aqui com o verso 54, e os comentários dele são enormes, né? O verso 54 diz o seguinte: o amor puro de Deus é desprovido de qualidades e desejos. Ele se manifesta mais e mais a cada momento, ele é ininterrupto e é sempre experienciado como a consciência mais profunda de uma pessoa. Então, aqui a gente já vê uma equivalência entre o que a gente chamaria da nossa consciência ordinária, né? Que o Vedanta ensina a olhar a sua consciência ordinária como a consciência do mundo mesmo, como a consciência única, e associa isso à bem-aventurança, ao amor. Então, é quando a gente vai equivalendo àquela equação básica do Vedanta, né? Que é como tudo no Vedanta, como tudo em qualquer escritura, é um mapa que a gente usa no nosso dia a dia, de modo que a gente modifica a nossa visão. Essa é uma proposta de todo o sistema de autoconhecimento. Você tem que mudar a sua mente de modo que ela fique conduciva à revelação da verdade. Então, aqui o James ele faz um apanhado geral aqui, né? Ele faz um comentário geral sobre os sutras do Vedanta e ele vai inserir, né, essa compreensão dentro da equação básica do Vedanta. Olha, todos esses sutras, quaisquer uns, só podem ser compreendidos corretamente se nos lembrarmos da equação fundamental do Vedanta. Existência é igual a consciência, e a consciência é igual a bem-aventurança, e bem-aventurança é igual a amor. Em sânscrito, isso dá a seguinte tríade de palavras muito comum, que as pessoas ouvem cânticos, ouvem mantras. Existência, sat, consciência, chit, né? E o amor incondicional, ananda, na verdade derivado de um termo mais amplo, que seria ananta, com T de tatu, que significa ilimitação. Essa ilimitação ela é experimentada no campo fenomênico como um amor. Por quê? Porque aquilo que é ilimitado inclui tudo e não é limitado por nada. E o amor incondicional, ele inclui tudo. Ele não está condicionado por leituras que o nosso corpo sutil faz dos objetos. Então, é por isso que tem essa associação entre o ananta, a ilimitação do ser, com o modo como ele aparece. Ele aparece como algo que se estende em direção a tudo a partir da consciência que somos. Então, essas palavras elas são sinônimas. Agora, o mais importante aqui, não são 4 partes do ser, né? Não são 4 aspectos do ser, não são 4 modulações do ser, não. Essas palavras se referem à manifestação do ser no mundo, em Mitya, aparece desse jeito, né? Ele aparece com esses componentes indissociáveis entre si, que é uma consciência autoconsciente da sua própria existência, né? E amorosa, ou seja, inclusiva, não recusa nada, é totalmente inclusiva, né? Ela ama incondicionalmente. Claro que a visão do estudante de amor vai mudando também,
né? Porque, invariavelmente, a gente usa uma ideia de amor condicionada. A gente está sempre lidando com o nosso condicionamento. É por isso que todos esses sutras eles têm que ser olhados corretamente a partir dessa equação básica do Vedanta. Essa equação ela te dá eixos, ela te dá recursos de rastreamento daquilo que você é. Aí ele vai dar um exemplo muito bacana, né? Que no mundo material, por exemplo, apenas o aspecto da existência é manifesto. Né? Ele botou aqui de aspecto, botou entre aspas. É um modo, é uma palavra, só para orientar. Quando a gente fala do mundo material, a gente fala, inclusive, de objetos que não têm ciência nenhuma. Né? A estrutura básica gúnica dos gunas por trás da manifestação densa é tamas, né? Que, junto com Satya, representa o papel cumprido por Ishvara, né? Que é o papel da solidificação desse mundo, no que a gente chama de mundo experimental de vigília, e é o aspecto inteligência, o aspecto de coordenação. No que diz respeito aos jivas, o aspecto rajásico é o aspecto mais fundamental do jiva, né? E é o aspecto por trás dessa sofreguidão atrás de si mesmo. O jiva, ele incessantemente ele busca a satisfação que ele é. Então, por isso que rajas aí seria representado melhor pela busca humana. Esse aspecto da densificação dado pela energia de tamas, ele pertence a qualquer coisa que está manifesta. Isso quer dizer o seguinte, que quando você estiver olhando uma parede, um vidro, um sinal, né, um conjunto de minérios, por exemplo, uma montanha, né, desconsiderando a cobertura vegetal, quando você estiver vendo a água do mar, toda aquela existência é a mesma existência que está por trás do seu jiva. É exatamente a mesma existência. A gente tem aqui um raciocínio muito simples para mostrar que a existência é única. Se uma pessoa argumenta para mim que uma árvore existe, ela pode atribuir à árvore a capacidade de existir. Mas o Vedanta ele inverte tudo, porque a nossa visão ela está toda trocada. Então tem que ser desvirado, né? Aí o Vedanta faz aquela seguinte pergunta: não, existência é igual a consciência, que é igual a bem-aventurança, ilimitação. Então, nesse caso, a existência ela é una. É a mesma coisa que eu vou falar de que só existe um eu, uma consciência, né? Então, ao olhar um objeto agora inerte no campo de Mitya, você pode olhar ele sempre como sendo a sua própria existência. Esse é o gancho que é usado, porque eu não tenho como falar, assim, pelo menos no modo como a gente entende que é algo senciente, uma existência senciente de si mesma, como é o caso de outro ser humano e alguns animais, a gente não tem como usar esse gancho quando a gente está lidando com um objeto inerte, né? Mas a gente pode usar o gancho da existência, né? E você associa isso à existência única, está automaticamente associada com a única consciência existente, o único eu. Então, sim, a existência por trás de uma parede é a mesma existência por trás do seu jiva. Isso é um modo muito interessante de lidar com o que a gente chama de objetos inertes, e isso modifica muito a relação que a gente tem com os objetos inertes. Você começa a ter uma relação de cuidado com esses objetos, né, quaisquer que sejam esses objetos, que você entende que é a mesma existência. Esse é um recurso, um dos muitos recursos que o Vedanta usa, que, se não forem usados para o aprimoramento do corpo sutil, de modo a tornar ele satívico, propenso à revelação da verdade, mesmo que ele não seja usado assim, ele tem um impacto muito benéfico na relação do jiva com os objetos, né? Muitas vezes a gente negligencia os objetos. A gente se esquece que, em última instância, esses objetos são existência também, né? E com esses objetos ocorrem relações também, né? Então, isso está por trás de um bom lidar com o meio, né? Com a qualidade das coisas que você consegue para você, para outras pessoas. A gente começa a ficar mais cuidadoso. É engraçado, né, que quanto mais se percebe
como ilimitado, mais cuidadosa a pessoa fica. É um efeito que muitas vezes o condicionamento egóico não entende. Né? Se eu sou ilimitado, então eu não deveria estar interessado em cuidar de nada, né? Eu sou autossuficiente, tudo, mas não é assim. Né? As relações que o Jiva compreende no mundo, elas acabam sendo refeitas, ressignificadas. E altera isso, inclusive, altera a relação do Jiva com o objeto inerte. Ele fica muito mais cuidadoso, fica muito mais interessado em cuidar naturalmente, ele fica muito mais interessado em permitir que o cuidar que ele é, o amor que ele é, se estenda também em direção a esses objetos inertes. Né? Então, ele diz aqui, no mundo material, por exemplo, apenas o aspecto, entre aspas, existência é manifesto. Ele é bem inquestionável, é fácil de vê-lo. Se você disser que a parede é, simplesmente ela é, você deve saber que a sua existência, a existência da parede, pertence ao ser. É a mesma existência do Jiva, né, pertence a esse ser também. Esse é, ele basta, ele fica um verbo sem ser transitivo, ele basta a si mesmo como o fato de que a existência existe por si mesma. É claro que o interessante seria inverter isso aqui, né? Seria a existência, aí a gente botaria um verbo, né? Falando como é que a existência está virando um objeto. A existência paredeia, a existência soleia, chãozeia, seria uma construção mais interessante. Mas como a gente não pode usar isso na linguagem coloquial, que ninguém vai entender, então a gente sempre procura essa referência, que a existência da parede pertence ao mesmo ser ao qual a existência do seu Jiva pertence. Mas uma parede não pode manifestar amor. Por quê? Olha que interessante, porque não tem meio refletor, não tem um corpo sutil. Né? Qual é a base de construção de funcionamento do corpo sutil? Segundo o Vedanta, muito embora pelo corpo sutil passem todas as três gunas, a estruturação básica do corpo sutil, como ele é o corpo voltado a conhecimento, a compreensão, é satívica. O desenho dele é todo satívico, né? E por isso que ele pode se tornar um bom meio refletor, né? É sattva, é esse guna que tem a maior capacidade de resposta, de reflexo adequado à luz, à luz central que é o ser, né? A única luz do universo que é o ser. Então, por que você não pode esperar de uma parede uma autoconsciência amorosa? Porque isso são características de conhecimento, são características satívicas. Né? Então, a parede não tem corpo sutil, mas no aspecto da existência tem o mesmo apelo existencial que o próprio corpo sutil tem. Né? Tudo isso existe na existência que é o ser. É isso que é fundamental, que a pessoa guarde. Aí a gente está sempre olhando qualquer sutra desse baseado nessa equação do Vedanta, nessa equivalência do Vedanta, que no fundo são modos que a pessoa tem de se orientar. O que a pessoa está o tempo todo fazendo é se orientando. Para isso que serve uma escritura, como se fosse um mapa guiando a pessoa através dos sistemas aonde ela se complicou. Né? Nós experienciamos tanto a existência quanto a consciência no corpo físico. Por quê? Porque o corpo físico ele é todo permeado pelo corpo sutil. Como é que você sabe disso? Que o corpo físico, ele, através dele se manifesta uma senciência que mostra quando ele está bem, quando ele está doente, quando ele se machuca. Né? Então, o corpo sutil ele permeia toda a parte sensória do corpo físico, exceto os cabelos e as unhas. Né? Você pode cortar os seus cabelos e as unhas, você não vai sentir nada, graças a Deus. Né? Mas, em relação ao corpo físico, então a gente tem dois vetores da equação, dois pontos dessa equação, que é a existência, que está comum, inclusive, nos objetos que não têm corpo sutil, e agora a gente tem a consciência. Como é que eu vou ver a consciência no corpo sutil?
é pela senciência do corpo sutil. É pelo fato de que o corpo sutil pode expressar dor, pode expressar prazer, pode expressar conforto, desconforto. É assim que a consciência aparece no corpo sutil, né? Mas a gente não tem como ver um corpo, né, desempenhando esse aspecto da bem-aventurança, da amorosidade. Por quê? Porque isso é relativo a um sistema de conhecimento, de compreensão, de entendimento, né? É um sistema de referência dentro das experiências que o corpo não é. O corpo é apenas um meio para um determinado tipo de experiência, né? Ele pode atuar em conjunto com o corpo sutil. O corpo sutil pode se valer do corpo físico para ele compreender, para ele entender. Mas não é o corpo sutil que vai, não é o corpo físico que vai ser o principal agente, né, do aparecimento do amor na manifestação. Que o amor incondicional ele é absolutamente satívico. Somente o corpo sutil pode refletir adequadamente isso. Aí, como é que o James escreve? Ó, nós experienciamos tanto a existência quanto a consciência no corpo físico. Porque no que diz respeito ao corpo físico, a consciência aparece como senciência, né? Agora, quando as condições são favoráveis, por exemplo, os seus entes queridos estão agindo exatamente como você gostaria, a mente, o corpo sentiu, ela manifesta existência, consciência e amor. Aí é o amor condicional para quem quer que seja o responsável por favorecê-la. Isso aqui seria uma experiência bastante vinculada a um jiva sansari, a vivência de um amor condicional, né? Aí ele diz o seguinte aqui: isso não é a bem-aventurança do corpo sutil da mente. Não é o aspecto, né, onde a mente está refletindo adequadamente todo o amor que é o ser. Né? É algo condicionado. Então ele diz o seguinte, que essa é a bem-aventurança do reflexo. Né? E a gente sabe que esse reflexo ele pode estar o quê? Ele pode estar turbado, né? Ele pode estar prejudicado pela atuação de gunas, que não são satívicas, gunas tamásicas e rajásicas. Quando isso ocorre, o amor que é experimentado é que favorece o vínculo com os objetos, né? Esse amor refletido, uma vez que o corpo sutil é adequadamente tratado, limpado e sativizado, ele começa simplesmente a refletir mais inteiramente o amor incondicional que é próprio do ser. É assim que a ilimitação do ser aparece em Mitya. Aparece como um amor todo inclusivo. Então, aí, esse tipo de compreensão, aliado à experiência diária do indivíduo e ao questionamento dela, vai levar o indivíduo a compreender que, na verdade, o que ele sente em relação a esses objetos é um reflexo do amor incondicional que ele é. Mas ele sabe e entende isso quando o corpo sutil dele está devidamente sativizado pelo ensino. Aí, para ele fica claro. Né? Então, agora a gente passa a ter o terceiro aspecto da equação vedântica, que é o aspecto ananta, o aspecto da ilimitação, que no caso de Mitya vai aparecer como condicionado ou não. Então, cada tipo de objeto que aparece no seu campo, na sua experiência, ele te evoca um desses três pilares da equação vedântica. Qual é a vantagem disso? É que quando eu estou em contato com qualquer objeto, seja uma pessoa, até uma parede, ou, por incrível que pareça, até um esgoto, você sempre vai encontrar uma referência. Você sempre vai encontrar que a referência para aquilo que está naquele objeto é a mesma que existe para o seu jiva. Diante de um monte de objetos insencientes, o aspecto que vai me chamar a atenção é a existência. Quem usava muito esse gancho, conforme o próprio depoimento dele, eu não sei se conscientemente, era o Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle ele dizia
que, nas palavras dele, ele, pelo menos inicialmente, ele ficava mais ciente da presença, nas palavras que ele usa, né, quando ele estava num ambiente desprovido de pessoas e de outros seres, onde ele encontrava ambientes como grandes salões, né, ruas vazias. Ali tinha uma invocação de presença a ele pelo potente aspecto da existência, que tocava profundamente a ele. Então, é um recurso que a pessoa tem, né? Quando você vê qualquer coisa senciente, inclusive o animal, pode ter certeza, né, de uma bactéria até um ser pluricelular, etc., você está diante de um aspecto claramente de chit, consciência, dessa equação. Mas você não pode esquecer que já tem o outro lá, pelo próprio simples fato de existência, que é o aspecto sat, né? E, finalmente, quando o corpo sutil ele passa a, primeiro, compreender o tipo de amor condicionado que ele está utilizando, e depois, à medida que ele vai se sutilizando, ele começa simplesmente a ter um excelente reflexo do ser que ele é, aí ele começa a entrar com outro aspecto, que é essa bem-aventurança. Então, qualquer sutra que você está lidando do Vedanta, que diz respeito a você procurar, vamos chamar assim, entre aspas, uma referência do ser que você é, naquilo que você chama de um mundo objetivado, você vai encontrar isso, usando ou um aspecto desse, aspecto entre aspas, ou dois ou três, dependendo do objeto. Todos eles podem servir de espelhos para você mesmo, né? É por isso que tem comentários mais poéticos, né, relativos à iluminação, que o indivíduo diz, né, eu estou vendo aqui as minhas infinitas faces, né? Por quê? Porque ele está se enxergando através de todos aqueles objetos, sencientes ou não. Então, são as infinitas faces daquele que está desperto para a sua verdadeira natureza, né? Aí ele continua aqui. Existência, consciência, bem-aventurança e amor, ou existência, consciência, amor, ou existência, consciência, bem-aventurança, aí depende de como a pessoa está lidando com essas palavras, né? Todos pertencem a mim, eu sou ser, e são expressões diferentes em diferentes momentos e sob diferentes condições, né? Você não pode separar quem você é do que você conhece, porque a realidade é não dual. Portanto, esse amor, ele está na forma de autoconhecimento direto e sempre experienciado. Esse é o gancho que as pessoas, no final, elas veem o Vedanta fazendo, né? Por que ele faz isso no final? Por causa do tipo de abordagem dele, né? O Vedanta, inicialmente, ele aborda de um modo muito metódico o seu corpo sutil. Ele precisa fazer isso para que você se acostume e entenda o seu corpo sutil, para que você possa usar as ferramentas do Vedanta nele. Então, por isso que as primeiras observações, os primeiros estudos da realidade ordinária que o Vedanta faz estão ligados a objetos, aos gunas, né? Tudo isso é para que você consiga aplicar esse conhecimento e compreender as funções do seu corpo sutil, porque você está atrás de uma função específica, que é o discernimento. É em cima dessa função que o Vedanta trabalha primordialmente no começo, né? E qual o objeto principal desse discernimento? São os próprios movimentos do seu corpo sutil. Aos poucos o aluno vai entendendo isso, que ele vai se interiorizando por pura compreensão, não porque ele acha que ele vai encontrar algo dentro que não esteja fora, não é isso. É porque esse caminho para dentro apresenta para ele o único campo que ele pode estudar adequadamente. Só ele pode estudar o próprio corpo sutil dele. Todos os movimentos que ele vai ver ocorrendo, quer dizer, toda a significância dos movimentos que ele vê ocorrendo no campo dármico são dados pelo corpo sutil dele. Por isso que ele está querendo dizer que você não pode separar quem você é do que você conhece. Tudo que você conhece é através do seu sistema de conhecimento fundamental, de alta composição satífica, qual? O corpo sutil.
Então, você não consegue separar o que você é do que você conhece. Na verdade, você, enquanto jiva, enquanto entidade experienciadora, vamos dizer assim, você está integrado na experiência que você diz que você experiencia. O que eu estou querendo dizer é que o jiva, como uma entidade experienciadora, ele é indissolúvel da experiência pela qual ele está passando. Então, a rigor, não existe. Não dá para sustentar, depois de uma análise cuidadosa da tua experiência ordinária, que o seu jiva, por exemplo, ouve algo, ou que ele olha para algo. Vem aquelas escrituras básicas, né, do Vedanta que procuram mostrar que essa tríade, né, do experimentador, da experiência em si, do experimentado, na verdade, é uma divisão didática que se usa para explicar que, na verdade, isso tudo constitui a experiência indissoluvelmente. É por isso que ele está querendo dizer aqui, né? Você não pode separar quem você é do que você conhece. É uma experiência única, porque a realidade é não dual. É exatamente isso, é a experiência única. Não tem como separar isso. Tem um vídeo que a Luciana Menezes colocou, teve 2 posts que foram feitos sobre o Panchadasi. Aí, num deles, ela colocou um vídeo que ele não é propriamente um vídeo de Vedanta, mas ele conduz uma investigação do Vedanta não dual. Ele conduz uma investigação baseada em abordagens bem ortodoxas, né? E nesse vídeo que ela colocou, ela mostra que toda a sua experiência sensorial, se você estudar ela detalhadamente, os 5 sentidos, você vai ver que não se pode dizer que há um agente experimentando um objeto. Isso é mostrado de várias formas nesse vídeo. Isso que é o mais interessante. São vários modos de investigar. Eu vou até repostar esse vídeo dela, porque, embora ele não tenha, né, manifestadamente um contexto vedântico, ele leva à conclusão de que não há um fazedor. Não há um fazedor, não há um experimentador, como a gente imagina. Não é assim. Existe uma experiência contínua, né? E o que a gente chama de minha vida? É quando a gente pega, baseado nas nossas cargas de vasanas, a gente individualiza um aspecto com o qual nos identificamos, positivo ou negativamente, que, na verdade, é um corte que o seu condicionamento faz em cima dessa experiência contínua. Desse modo, o Jiva tem a impressão de que ele é um autor, porque depois ele faz a segunda manobra mais importante. Baseado também nas vasanas dele, ele conecta esses cortes pontuais numa série de significâncias que ele vai chamar de minha vida. Observa bem a sua vida diária e vê no decorrer dela quantas coisas você não assimilou como experiência. Olha só, quantas coisas você não assimilou como experiência. Você simplesmente não se lembra. Lembra que você passou naquela loja para ver isso? O preço estava mais caro? Não, não me lembro. Às vezes tem que ter uma outra pessoa para lembrar. Por quê? Porque a estrutura de vasanas do indivíduo não se deteve ali. Embora a experiência dele fosse o tempo todo contínua, a própria estrutura dele de filtro cria um monte de experiências pontuais, conecta elas com base na herança kármica que ele tem e diz: isso é a minha história. É por isso que você também consegue provar por essa análise que não tem uma entidade com uma história sendo traçada nessa existência. Não é assim. Simplesmente não é assim. Não há uma história de fulano, uma história de cicrano. A única coisa que garante isso é uma função do corpo sutil, função egóica, também chamada em alguns textos de arrânkara, que faz isso, ela traça uma história. É por isso que o James ele sugere que, para o ocidental, que trabalha muito com essa ideia, né, da minha história, eu como centro do campo dármico, claro que o Jiva comum não pensa assim, eu não sou o centro do campo dármico. Para ele, a única vida que tem é a dele, o que no resultado prático dá no mesmo. Por isso que o James diz que, para o ocidental, uma das investigações mais interessantes é o discurso interno do ocidental. O que é o discurso interno de um ser humano e que está muito forte na civilização ocidental há um tempo já? O ocidental
eu vou falar do ocidental porque é a cultura que a gente vive. Eu, Alex, conto para o Alex uma história que só interessa mesmo ao Alex, né? O dia que eu parar de dar crédito a essa história que eu conto sobre mim, por mim mesmo e para mim, eu vou parar de dar crédito a todas as histórias que as pessoas me contam. Eu vou ver que são apenas cortes. Eu não vou desconsiderar, eu vou olhar apenas como o que é, uma construção baseada no suposto fazedor, né? Então, a gente fica nesse monte de camadas sobrepostas, e aí você precisa de um mapa para você saber trafegar onde você está confuso. Então, aqui ele está dando algumas dicas. Olha, você não consegue se separar da sua experiência. Quando você estiver vivendo a sua experiência, você tem que olhá-la como você mesmo, né? O que sou eu aqui? Eu sou essa própria experiência. Na verdade, o mais adequado é dizer que essa experiência é você. Você não está rompido, não está desconectado dessa experiência. Aí ele dá o passo seguinte, que é o que interessa para a gente. Como a gente está se referenciando o tempo todo nessa equação, como o James fala, né, entre existência, consciência e amor, agora ele pode ligar. Ó. Como ele não consegue separar quem eu sou, a minha existência, do que eu conheço, né, da minha função de conhecimento, de consciência, diria mais, função de autoconsciência, eu também associo isso ao amor que eu sou, que no começo eu vejo meramente como um movimento de atenção entre objetos. Portanto, esse amor ele está na forma de autoconhecimento direto e sempre experienciado. Isso é uma coisa que o estudante ele tem que testar, né? Ele tem que procurar nele, subliminarmente, qual a melhor palavra que ele poderia descrever a impressão que ele tem na experiência que ele vive, sabendo que a experiência e eles são impossíveis de serem separados. Ele vai encontrar uma impressão de inclusão, de extensão. É como se ele tivesse estendido inextricavelmente em tudo. É por isso que você não consegue explicar essa experiência, entre aspas, de não dualidade. Você não consegue explicar porque o vocabulário que você tem é dual. E todo o seu registro é dual, né? Por isso que o indivíduo tem que buscar, à medida que ele vai trancando as portas, né, que dão margem a essas projeções duais, à medida que ele vai fazendo isso com o ensinamento, ele tem que buscar nele o que as escrituras estão dizendo, né? Como é que aparece essa amorosidade? Essa amorosidade em relação ao mundo aparece como aquilo que eu estou acostumado, como algo que eu busco para me satisfazer, ou é algo que eu me estendo a partir de mim mesmo em direção a tudo, inclusive ao meu próprio jiva? Aí a gente está começando a mexer em como o jiva entende o que é amorosidade. Porque o que o jiva dual entende como amorosidade é uma barganha com o campo, né? Aquele objeto me deixa feliz, eu amo aquele objeto. Aquele objeto me deixa infeliz, eu tenho pavor desse objeto. Mas, subliminarmente, essas duas experiências condicionadas, o que está acontecendo é que o jiva está estendido em cima desses dois tipos de objetos. Esse que é o amor do qual as escrituras falam. Essa é a ilimitação que nós somos. É o ananta com T de tatu, né? Que na experiência ordinária aparece como esse algo que se estende sobre tudo, não importa as qualidades que sejam dadas a esse tudo, e permeia isso tudo na compreensão que ele é. Então, a compreensão humana, na verdade, ela é inextricavelmente amorosa. Você não tem como apanhar uma pessoa que trabalhou o corpo sutil dela com algum sistema de autoconhecimento eficaz, e você não tem como separar a compreensão dela da amorosidade que ela é. É como se ela estivesse estendendo em direção a tudo. O curso de Milagres ele usa essa palavra, extensão, né? Ele usa projeção para as fantasias do ego e a extensão para a irradiação que nós naturalmente somos, né? Aí ele toca no outro ponto prático que é muito importante. Como é que a pessoa vai lidar com isso? Olha,
Isso é importante, né? Você não pode querer que você mesmo ame incondicionalmente. Você não pode querer uma coisa que você já é. Você pode apenas descobrir quem você é e você verá que o seu amor é. Ele sempre foi e ele sempre será incondicional. Na medida que a sua identidade ela se assenta na consciência que você é, na existência, essa amorosidade inerente, que é o efeito dessa consciência aparecendo em Nietzsche, ele aparece naturalmente. As pessoas, às vezes, elas ficam dizendo assim, ame hoje, né? Ame mais hoje, procure mais amor. Não, isso você já é. O que tem que intrigar é o seguinte, que se pelas escrituras você já é isso, e isso não está sendo vivido, então tem que se buscar por que é que isso não está sendo vivido. É por isso que tem a base das qualificações do Vedanta. É uma palavra que para o ocidental não soa bem, mas é como se você tivesse que calibrar. Vamos pensar na palavra calibragem, né? Você sai de uma calibragem, que é uma calibragem de busca por objetos, e vai para uma outra calibragem, que é uma calibragem onde você vai ter que entender e viver o que você é. Quais são as consequências de eu saber que eu sou consciência, viver isso e sua existência? Uma das maiores consequências, e que realmente é o grande fruto do autoconhecimento, é a amorosidade inclusiva que você é, né? Completamente inclusiva, não exclui nada daquilo. Ela é incapaz de olhar uma peça no cenário e excluí-lo por dar uma qualificação, né? Incapaz de fazer isso. Isso é muito desconcertante para a mente racional, não tem explicação isso. Então, uma pessoa dessa ela pode estar vendo uma tragédia, os agentes da tragédia, e, em última instância, ela vai estar vendo tudo aquilo sobre um pano de fundo de amor, né? Uma profunda ignorância. Uma ignorância de quê? Do amor, né? Que tudo aquilo ali é e que não consegue encontrar essa expressão adequadamente. Esse é o fruto do entendimento do Vedanta, é esse. E repara que é um, vamos chamar de ideia, né? Porque a gente está usando ideias aqui, estamos usando objetos sutis, então vamos continuar usando isso. A gente sabe o que a gente está fazendo aqui, né? É uma outra compreensão do que é amor. É uma outra compreensão. É por isso que o indivíduo ele se vira no dia a dia dele bem. Quando o amor ele é condicionado, mesmo sendo condicionado no ashram, num ambiente satívico propício, o indivíduo, a hora que ele rompe aquele contato com aquele ambiente, ele é como se para ele a impressão que ele tem é que ele perdeu alguma coisa. Não, ele não perdeu nada. O diagnóstico é muito simples. É que num ambiente com uma alta carga satívica, muito amorosa, né, uma congregação muito forte, as vássanas dele que impedem ele de entender ele como que ele é, que é aquele amor que ele está vendo ali, isso nem é consciente nele. Ele acha que ele está recebendo o amor do campo. Não. A carga do campo é tão forte que, em contato com as vássanas desse jiva, elas ficam temporariamente suspensas, ficam temporariamente anuladas. E a amorosidade que ele é, naturalmente reconhece a amorosidade do campo. Não tem nada que ele receba desse campo. A única coisa que ele pode receber é isso que a gente viu aqui, né? Vássanas tamásicas e rajásicas são temporariamente suspensas pela potência do campo. Isso é muito comum. Aí o indivíduo fica desconcertado quando ele sai dali e aquelas cargas todas voltam porque elas não estão com nada para anular elas. E também, infelizmente, esse jiva ele não vai ter, né? A não ser que ele tenha muita sorte ou que ele procure demais, ele não vai estar propenso ao uso de um instrumento de autoconhecimento, de um meio como o Vedanta, que é o que vai permitir a ele descobrir o que estava acontecendo no campo não acontece com ele no dia a dia. Mas para isso ele precisa de orientação, né? Então o indivíduo não deve buscar o amor que ele sempre foi, ele é mesmo. Ele deve tentar compreender por que isso não está sendo vivido. Isso sim, isso é diferente. Isso impede ele de cometer esse erro, de achar que ele tem que puxar amor de algum local, de alguma pessoa, né? Como se ele estivesse tratando o amor que ele é como um objeto, né? Então tudo isso tem que ser corrigido. Tem que ser lentamente calibrado, aos poucos, a compreensão, para que a pessoa não se perca em todos os condicionamentos que ela já teve.
e ela não volte a reeditar esses condicionamentos. Né? No começo, essas tentativas, elas, em geral, elas são bem árduas, né? O indivíduo não colhe fruto, mas com a insistência ele começa a colher fruto, ele começa a chancelar o que ele está vendo nas escrituras. Isso incentiva ele a persistir muito. Como é que o James continua aqui? O James continua a avaliar, né, o verso, porque o verso ele mostra uma gradação nesse amor incondicional no ambiente manifesto. Então, isso aparentemente dá uma contradição. Mas toda contradição ela é resolvida no nível que elas surgem. Onde as contradições surgem? No condicionamento corpo sutil. E é no corpo sutil que isso vai ser resolvido. Né? O universo não tem contradições e não dá mínima para isso. Quem presta atenção em contradição é o Jiva. Né? Por quê? Porque ele estabelece valores nas coisas. Então, ele vai encontrar contradições. Né? Aí o James faz aquela pergunta. Se o amor não dual ele é imutável e contínuo, né? Ele é imutável e contínuo. Ele está querendo dizer que é um amor que não tem limites. Né? Está usando palavras aqui. Como dizem as escrituras, porque o verso diz que ele aumenta a cada momento. Por que o verso diz que ele aumenta temporalmente? Né? Por que ele aumenta numa escala de tempo? À medida que o autoconhecimento se desenvolve na convicção inabalável de que eu sou ser ilimitado, devido aos crescentes insights da verdadeira natureza da realidade, e à medida que a subjetividade é reduzida pela análise objetiva, meu amor por mim e pelos outros cresce mais e mais. Então, você não tem que se preocupar com o amor que você é. Aqui ele está mostrando direitinho como é que a coisa vai avançando. E como tudo na dimensão espaço-temporal, em geral, ela tem uma progressão. Né? Ela tem uma progressão que depende completamente da compreensão. Né? O autoconhecimento se desenvolve na convicção inabalável de que eu sou o ser ilimitado. Como é que isso ocorre? Isso ocorre como ocorre com todo mundo. Você tem vários insights e você vai capitalizando, como você está orientado por um conhecimento, você vai captando esses insights e vai introjetando na sua experiência. Você começa a usar esses insights no seu experienciar. Esse que é o macete da coisa. Eu estou usando todos os insights patrocinados pelo conhecimento na minha experiência diária. A consequência inevitável disso, como na verdade você está introjetando a verdade, é que você a verdade que você aflore nas suas relações com o campo. E ele falou uma coisa muito importante aqui, ó. Às vezes essa frase escapole das pessoas. A subjetividade da avaliação da experiência, ela é reduzida pela análise objetiva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou avaliando cada vez menos as minhas experiências, por exemplo, através do meu condicionamento pelos gunas. Né? Então, o que ele está querendo dizer? À medida que a sua análise da sua experiência transcende as imposições dos gunas e o seu viver da sua experiência fica mais objetivado, isso quer dizer que você está com menos obstáculos à expressão do que você é. Não é assim? Olha só. Quando eu me firmo na convicção inabalável de que eu sou ser ilimitado, o que eu estou fazendo? Eu estou apanhando toda a minha identidade, que já foi sequestrada pelos passeios da minha atenção por todos os objetos, e eu estou colocando ela num ponto só, que ele não é um ponto localizável. Olha que bacana isso. Né? Eu sou o ser ilimitado. Eu não consigo definir aonde está esse ser. Embora eu consiga, por meio desse ser, definir o ser que eu sou, o Jiva que eu sou, o Jiva que eu estou vivendo. Então, a minha atenção, quando ela fica em eu sou o ser ilimitado, que é aquilo que o Ramana dizia, agarre-se ao ser e ao ser somente, é a mesma coisa. Fique no eu sou, do Nisargadatta, são todas a mesma porta, abrindo para o mesmo recurso. Quando eu faço isso, cada vez a minha atenção passeia menos. Então, cada vez eu me confundo menos com as projeções de valores que eu faço sobre os objetos. Então, eu estou cortando muita retroalimentação do meu condicionamento aí.
Agora, quando eu reduzo a minha subjetividade da experiência por causa da análise objetiva, o que eu estou fazendo? Eu estou impedindo que eu crie vásanas, né, impressões residuais em cima da experiência. Então, eu estou deixando minha experiência mais límpida. Em última instância, o que está ficando mais límpido é o meu corpo sutil. Ele que está ficando mais límpido. Ele que está ficando mais unidirecionado. Ele que está ficando um refletor melhor. E a experiência que eu vivo vai refletindo isso. Então, quanto mais eu vou ficando assim, mais as coisas, as características, entre aspas, que eu sou, começam a aparecer na manifestação. É incrível, você começa a ficar um ouvinte melhor, não importa o assunto que está sendo falado. Você começa a cuidar melhor da sua saúde, começa a tratar os outros de um modo bem melhor também, de um modo mais adequado, né? Você para de atribuir valores às coisas porque você entende que o valor não é delas. Isso te dá muito jogo, muito jogo. E à medida que isso se aprofunda, o grande fruto do autoconhecimento, que é o amor que você é, que é a ilimitação que você é, começa a permear cada vez mais tudo o que você faz, né? Então, o crescimento, ele é um crescimento aparente. Por quê? Porque essas, vamos chamar assim, intrusões do ser liberado de bloqueios em Nietzsche, elas são aparências em Nietzsche, né? É o modo como o ser aparece aparentemente. Por isso que o James escreve aqui, na verdade, cresce aparentemente. Significa que o Jiva o experiencia cada vez mais intensamente à medida que as vasanas vão perdendo a força. Então, em Nietzsche, existe realmente um processo aparente, né? Dado que, pela superação dos dois pontos principais, que é o arrasto, as estruturas de vasanas montadas, e as medidas de proteção que esses sistemas têm. Isso ocorre com o tempo, né? O que são os obstáculos, em última instância, né? Que chama-se aqui de vasanas. Embora não são, tem vasanas que são muito boas, né? Uma vasana por autoconhecimento é uma ótima vasana. Mas o que se tratou aqui, em termos gerais? Equívocos, crenças, opiniões, expectativas e ilusões infundadas que condicionam o meio refletor, o corpo sutil. Então, aqui, a gente, em vez de estar usando gunas para especificar isso, estamos falando diretamente dos objetos que interessam a gente. Então, equívocos de compreensão, crenças que não têm fundamento, opiniões, expectativas, tudo isso está mostrando o quê? Que quando no seu diálogo interno com você estiver usando qualquer recurso desse, você tem que parar e investigar o que é que está acontecendo. Por quê? Porque você está lidando com condicionantes. Repare que você está sempre estudando o seu meio refletor, sempre. Como é que ele reflete melhor, como é que ele reflete pior? Quando é que ele está mais tamásico, quando é que ele está mais rajásico, quando é que ele está mais satível? É o único campo que você tem de estudo mesmo, é esse. Só você pode desencadear alguma coisa favorável a isso. Porque, a não ser que você queira muito, Ishvara não vai liberá-lo dos seus desejos e medos. Não é assim que funciona. Se a sua força é uma força de meia bomba, sem convicção, o campo vai continuar despejando em cima de você o modo de você realizar seus desejos e os seus medos também. É assim que o sistema funciona. Então, ao indivíduo cabe isso aqui mesmo. Ele pode ver como é que está o estado do corpo sutil dele. Então, não é necessário que ele identifique algum objeto sutil que esteja perturbando ele. Ele não precisa entrar nesse tipo de análise. Então, uma pessoa está muito rajásica, o que ela pode fazer? Ela pode limpar a casa dela. Limpa a casa dela, vendo a casa dela como ela mesma. Olha, é a mesma existência. Isso é um recurso. Agora, algumas vezes, é interessante ela saber exatamente aonde ela cria mais arrasto.
de modo equivocado, né? Ela tem uma opinião sobre algo, que é uma opinião que imobiliza ela, né? Ela tem uma ilusão infundada. O que é uma ilusão infundada? Uma ilusão infundada é que eu posso planejar minha vida rigorosamente. Uma ilusão infundada é que eu sou aquele que vai me dar os resultados das minhas ações. Isso é uma ilusão infundada, não tem fundamento nenhum. Tem outras ilusões que têm algum fundamento. Você projeta na frente o resultado de uma carreira que você está estudando. É uma ilusão, mas ela tem algum fundamento, né? O indivíduo vai se investigando. Ele tem muito recurso para fazer isso. Todo o X da questão sempre é esse. Seja para você evidenciar qualquer aspecto, entre aspas, do ser Nietzsche, você sempre vai estar investigando, né? As investigações, onde você se assenta bem, como consciência e existência, elas são um trampolim importante, porque elas permitem uma base inegável para você descobrir subliminarmente aquilo que você sempre procurou na sua vida, que é amor. Essa que é a base. O indivíduo está interessado em amor. A partir do entendimento de que ele é a própria existência consciente de si mesmo, ele tem uma base por ele se firmar diante de momentos que podem estar muito complicados e que ele inicialmente faria uma leitura que não teria nada a ver com amor. Depois ele vai aprender a ver amor aí também. Ele não vai conseguir mais deixar de ver amor, né? Ele fica que nem no Nisargadatta Maharaj. Ele disse, eu só vejo o amor em movimento. Aí nas coisas horrorosas, é o amor tentando se expressar, só que não está sendo compreendido. Então ele aparece através dessa série de equívocos, que a gente nota quando a gente vê muitas relações humanas, coletivas ou não, né? Desde as mais simples ignorâncias até uma atrocidade grande, é uma incapacidade, né, da pessoa ver qual é a verdadeira natureza dela. Por isso que ela se envolve nisso tudo. Então, todas essas colonizações, vamos chamar assim, né, essas aderências que vão sendo criadas em Nietzsche, elas ocorrem no espaço-tempo, porque elas estão acontecendo no mundo aparente, condicionado pelo espaço-tempo. Portanto, elas vão ter um funcionamento, apesar de não serem coisas, elas vão ter um funcionamento de coisas aparentes. Por isso que o estudante tem que ter paciência. Mas quando ele vai tendo paciência, naturalmente isso vai surgindo. Mas é preciso uma boa paciência, porque pode demorar algum tempo, né? Alguém quer comentar sobre isso que a gente falou? É uma coisa muito operacional, é muito do dia a dia, né? O indivíduo começar a ver a experiência ordinária dele num pano de fundo de amor, de uma certa forma, já tem que ter caído muita ficha, ele já tem que ter refletido demais, já tem que ter lidado, pelo menos, com as piores vássanas, né, as que poderiam distorcer mais isso. E tudo isso vem vindo numa medida muito, muito exata do campo, né? O campo ele trabalha muito bem, né? É como aquele comentário, né, do Spinoza fez, né, quando perguntaram para ele o que seria Deus. Uma das frases dele é ótima, que Deus diz para ele assim, diz: pare de ficar me pedindo coisas, você está querendo me ensinar eu fazer o meu trabalho? Não fica me pedindo coisas, eu sei o que eu estou fazendo com você, cara. Não interessa, eu já sei, você não viu nada, eu já estou voltando há milênios. Então, esse trabalho do campo dármico é um trabalho com o qual os estudantes têm que contar, e, na verdade, é o trabalho mais importante, mas só que escapa ao controle do Jiva, né? Escapa à prerrogativa do Jiva. Mas ele começa a notar que tem aí um bate e volta, né, muito frequente, muito bem delimitado. Ele sabe claramente quando está vendo uma investigação que realmente ele tem que se dedicar, ele tem que prestar atenção naquilo, por pior que seja, vamos dizer assim, né? Investigar coisas muito boas não é tão ruim assim, mas investigar as coisas ruins é ruim mesmo. Senão não teria essa necessidade da investigação. Então, tem que contar muito com o campo dármico, confiar mesmo. O grosso do esforço é do campo, naturalmente. Mas o Jiva ele tem que estar alerta com esse monte de dica aqui que estão dando, né? Vão sendo dadas nas escrituras e nos comentários. Isso aqui é um monte de mapas, onde o indivíduo sempre que ele acha
que ele não está assentado na identidade dele, é um monte de mapa e de rota que mostra como ele resgatar isso de modo instantâneo mesmo. Mas é preciso aplicar isso em todos os momentos da vida prática. Primeiro aplica nos mais fáceis, depois nos mais embaraçosos, né? Vai ter que aplicar em todos. A luz da lua cheia em um céu claro e sem nuvens, ao anoitecer e à meia-noite, ela é constante, mas ela não é vista na luz do dia. E de dia aparece como um orbe pálido no início da noite e brilhando intensamente na calada da noite. É assim que aparece, né? Mas é a mesma luz que está batendo ali. Nós não vemos o amor nos outros ou em nós mesmos enquanto estivermos presos no samsara. Quem está estudando Vedanta jamais pode esquecer disso. Se você está preso no samsara, você está preso no valor que você dá aos objetos. Então, o único amor que você vai conseguir isso é um amor condicionado pelo valor que você deu aos objetos. O que ele está querendo mostrar aqui é que isso é uma construção sua. O fato dela ter operado inconscientemente não quer dizer que não seja sua, né? E o Vedanta permite que isso venha à tona, que você entenda essa construção e desfaça ela, exatamente pelo caminho que ela foi feita. Ela foi feita através da identificação errônea. Então, é removendo a identificação errônea que esse problema vai ser retirado. Nós não vemos o amor nos outros ou em nós mesmos enquanto estivermos vinculados a uma crença forte, tremenda e coletiva de que a felicidade que procuramos está nos objetos. Mesmo que esses objetos sejam ideais nobres, sejam pessoas extremamente estimadas, muito próximas, né? À medida que rajas e tamas retrocedem, devido à prática do Karma Yoga e do Jnana Yoga, começamos a sentir a pálida luz do amor em nós mesmos e nos outros. É uma coisa bem suave. Quando a mente se torna altamente satívica, devido ao autoconhecimento firme, então não é só uma mente satívica, né? É uma mente que está com autoconhecimento firme. A sativização dela favoreceu isso. O nosso amor se intensifica e amplia. E fica muito claro que cada um de nós, todos os seres humanos, sem exceção, se trata, em última instância, de uma personificação do amor puro não dual. Isso fica claríssimo. Isso fica tão claro que é a coisa que mais chama atenção quando o indivíduo está bem sedimentado mesmo, é o que mais chama atenção. Ele acha graça mais uma vez e diz, pô, isso é tão óbvio, né? Como é que eu não pude perceber isso antes? Tudo isso indica que o estudante tem que ter muito respeito pelos poderes de ocultação, né, e de projeção. Tem que ter muito respeito, muito cuidado com Maya, porque é um sistema de uma eficácia impressionante. Então, o estudante nunca pode esquecer isso, que ele está lidando com sistemas de alta eficácia. Então, para ele lidar com esses sistemas ilusórios de alta eficácia, ele precisa de um meio, né, de saída dessa ilusão de alta eficácia também. Daí vem o Vedanta, né, que é um meio que trabalha isso de um modo muito intenso, reconhecido aí, tratado já há milênios por algumas sampradayas mais consistentes, né? Esse passo muito bom mesmo, né? Coisas que não chamavam a atenção do estudante começam a chamar a atenção dele. A existência que ele é, a consciência que sabe de si que ele é e que ele claramente vê que se trata de todos. E, finalmente, o fundamento último da experiência humana. O fundamento último da experiência humana é a busca de amor, de felicidade. Ninguém pode ter dúvida quanto a isso. Isso é o fundamento último, é a base, né? Quando isso fica claro, ele olha para a humanidade, ele vê a humanidade como uma tremenda
de uma expressão de amor em todos os seus graus, né? Do grau mais consciente e límpido até o grau mais ignóbil, horroroso e perverso. Mas ele vê que tudo é uma expressão do mesmo fenômeno, entre aspas. Aí a visão do estudante mudou radicalmente. O amor que ele está vendo que ele é, não é aquele amor que ele achava, né? O amor aí dos livros, né? dos contos, das histórias comuns da vida. Aquilo ali era só um repique, né? É só uma pálida sombra do amor verdadeiro que ele é, só um repique dado pelo condicionamento dele, permitido pelo funcionamento do corpo, do cérebro, do corpo em si. Aquilo era só um repique, é só um flashzinho, é só algo como se fosse uma pista, né? Um pequeno pontinho ali numa escuridão indicando para ele um dia bem luminoso, né? Aí fica claríssimo. Aí você olha e diz assim, caramba, não é que essas escrituras estão certas mesmo? Claro, a possibilidade dessas escrituras estarem certas diante de você está errada praticamente 100%, né? Não é uma possibilidade, é um fato, né? É por isso que você está aqui procurando orientação das escrituras, porque elas podem conduzir aonde o seu sistema de navegação falhou para lidar com isso, né? Para lidar com a existência que você é. Funcionou bem para outras coisas, mas não para isso. Não para você saber qual a sua verdadeira identidade. Para isso, seu sistema não serviu. Por isso que você está aqui usando um sistema comprovadamente superior, né, que está durando milênios e milênios, enquanto jivas, vamos passando rapidamente. Né? Quantas gerações de jivas ocorrem em 1000 anos? Né? Se for somar tudo, cada geração aí aguentando uns 40 anos no máximo, for descontar tudo, nossa, caramba, dá umas 30 gerações aí a cada milênio. Então, a gente tem que dar um crédito àquilo que é confirmado pelo tempo. Isso é um bom uso da mente, é um bom uso da faculdade mental. No mínimo, é uma dúvida que tem que ser sanada. Né? No mínimo, é uma dúvida que você tem que tirar, botando em prática isso aqui tudo. É o único jeito de tirar dúvida com relação ao Vedanta. Não tem outro. É botar em prática onde? Em você. E o que é botar prática em mim? É no seu corpo sutil mesmo. É assim que funciona. Aí ele continua aqui, ó, estendendo um pouco o que ele está falando. Né? O amor ele é descoberto, ele nunca é produzido. Literalmente ele é descoberto. Retira-se um véu, uma cobertura que estava em cima desse amor incondicional. Então, só um detalhe aqui, quando se fala em amor, a gente tem muitas ideias, né, expectativas do que é o amor. E tudo isso é dado pelo condicionamento da gente. Então, pelo menos, o estudante ele tem que estar sempre deixando funcionar uma função de dúvida nele. Ele tem que questionar com muita seriedade se o amor do qual o Vedanta está falando que ele é, se é realmente aquilo que ele chama de amor pontual e condicionado, né, conforme a experiência dele. Essa dúvida vai permitir a ele que ele não se envolva demais com as ideias que ele tem sobre amor e ele permaneça centrado no que o texto está falando e no modo como ele vai aplicar isso no dia a dia dele. Como é que ele vai pegar esses sutras aqui e vai transformar, vai deixar esses sutras vivos na vida dele. Essa que é a base do ensino, né? Que a pessoa, quando ela descobre o amor não dual, ele é algo muito mais amplo, muito mais inesperado e incompreensível do que ela poderia supor. Né? Realmente não tem condicionamento nenhum. Então, você nem consegue mais falar muito mal das pessoas. Não consegue nem falar muito mal de uma péssima pessoa, como um péssimo governante, como uma pessoa, né, que marcadamente tem problemas de caráter sérios. É como se aquilo, na compreensão da pessoa, realmente ela parece ser exatamente o que ela parece ser. São atribuições provisórias em cima do amor incondicional, que é aquela pessoa que já está, né, que já está operante ali. Então, o que vai te chamar mais atenção nas pessoas é que, não obstante
o que elas façam ou entendam, elas são o próprio amor incondicional mesmo. Isso começa a ficar muito fascinante. Não é uma coisa que possa ser tratada para satisfazer o Jiva, né? Mas quando a coisa está nesse ponto, o Jiva não tem mais interesse em se satisfazer. Não faz mais sentido para ele. O compromisso dele com a verdade dele é tão fulminante que todas essas expectativas que ele tinha em relação a ele mesmo já não têm relevância mesmo. Elas se mostram muito limitadas diante do que vai se descortinando na frente dele. Eu falo isso para a pessoa não ficar impressionada com esses flashbacks, né, de Vássanas aí que estão perdendo força, porque o indivíduo às vezes acha que o percurso dele tem que ser um percurso muito cristalino, né? O que é uma ideia egóica também, né? Eu vou fazer um caminho perfeito, mas uma bobagem que não tem como ocorrer. Você está lidando com o mundo que tem uma manifestação extremamente variada. Como é que vai querer, né, uma estrada límpida, perfeita? Não tem isso. Um monte de flashbacks inconvenientes aparecem de novo, mas a identificação do estudante com aquilo já é tão fraca que aí fica claro para ele como é que tudo isso cada vez fica mais fácil para ele ver como tudo isso é tão impessoal. Uma completa impessoalidade a vida do Jiva, na verdade. É que ele não nota isso, ele gasta um esforço tremendo para dizer que a vida dele é pessoal. Então ele gasta um esforço devastador nisso, ele acaba não usufruindo da maior beleza da vida dele, né? Que é ele se ver como puro amor do universo mesmo. O amor é descoberto, nunca produzido. Portanto, quando a pessoa for ler e lidar com esses sutras, ela tem que saber aonde ela está projetando, né? E não brigar com essas projeções, não. Fica só ciente delas, só isso. Você vai notar uma coisa engraçada. Com o passar do tempo, elas vão aparecer com uma intensidade cada vez menor. Mas é só você querer se lembrar delas que elas aparecem de novo. Né? É só a memória lá que elas vão aparecendo, não com o peso que tinham antes, mas aparecem. Portanto, o importante é a meta, né, e os meios que você tem para fazer. Se o ambiente psíquico está meio sujo, avacalhado, isso não tem muita importância. Né? São apenas objetos com os quais você está se desidentificando. Olha só, aí ele começa falando aquilo mais ou menos que a gente está falando. Ó. Mesmo o assassino mais hediondo, mesmo o assassino mais odiável, mais terrível, mais infernal, ele é capaz de dar o amor mais terno à sua esposa e filhos. Porque o amor puro é a natureza de todo ser senciente. Se você quer ser amado e não consegue entender por que não é amado, é porque o amor que você é se encontra obstruído por alguma impureza. A raiva, desejo, egoísmo, orgulho e muitos outros. Muitas camadas que o indivíduo pode estar tomado por essas camadas de modo que esse amor dele não aparece. Quer dizer, não aparece para ele, né? Você não pode pedir a alguém para amá-lo, para que essa pessoa te ame, mas você será amado por todos, se seus gostos e aversões tiverem sido neutralizados pelo autoconhecimento. A vida espiritual está descobrindo, nunca criando. Nada se cria no mundo. A sua verdadeira natureza ela é descoberta. Ela já está aí, sempre esteve, e ela é descoberta de um modo consciente e deliberado. Você está se propondo a isso. Mesmo que você tenha uma experiência poderosa de amor não dual, ela vai desaparecer, a menos que você esteja comprometido em purificar sua mente. Aí, essa experiência poderosa, ela vai ser assimilada, né, pelo seu corpo sutil no contexto do autoconhecimento. Você vai usar essa experiência como memória para apoiar e para embasar a continuidade das suas investigações, sem querer que a experiência se repita, né? Nesse ponto, já tem que estar claro para o Jiva que as experiências não se repetem, elas são relidas e dão a impressão de que se repetem. Mas, na verdade, nem mesmo a experiência mais corriqueira se repete. Então, o indivíduo aí tem que ter cuidado ao ir lidando com essas sucessivas camadas, porque elas vão ocorrendo.
ter cuidado de lidar com essas camadas é evitá-las, evitar surfar elas, só isso. Elas estão lá, mas você não se importa com elas estarem lá ou não. Né? Elas não estão lhe chamando a atenção como antes. É por isso que, quando você pega história e você estuda a motivação de vários governantes, em vários momentos, etc., por mais absurda que seja a motivação do cara, é o modo como ele vê o amor dele possível, é como ele lida com a expressão desse amor através dele. Mas se você olhar bem, tem sempre amor lá atrás. Como ele falou aqui, mesmo o assassino mais hediondo, ele é capaz de dar amor mais terno à sua esposa e filhos. Porque o amor puro é a natureza de todo vivo. É a natureza, não tem que criar nada. Alguém quer comentar sobre isso? Sobre essas impressões aí no cotidiano que a gente tem? De modo que, quando você falar que uma pessoa ela é inerentemente má, você pode falar à vontade, mas saiba que você está mentindo. Você diz assim, caramba, eu estou falando isso nessa conversa, mas isso é uma mentira. Isso é uma besteira na qual eu não tenho que prestar atenção e nem achar que vale a pena insistir nisso. Né? Você mesmo pode ir lendo adequadamente o que você está projetando, porque projetar você vai mesmo. Você pode dar essa sua leitura. Então, aí ele continua aqui. Aí vem o verso 55. O que diz o Narada? Tendo descoberto o amor não dual, você vê apenas o ser em todos os lugares, ouve o ser em cada palavra, fala apenas do ser e pensa apenas no ser. Né? Isso quer dizer que, não obstante o tipo de conversa que você está vendo, você pode dispensar atenção suficiente para esse tipo de conversa, mas o grosso do seu entendimento é que você está apenas presenciando o ser, experienciando, entre aspas, a si mesmo. Você não precisa desse monte de atenção para lidar com os assuntos mundanos. O grosso da sua atenção pode estar apenas se deliciando vendo o ser o tempo todo. E pode mesmo, e ocorre. Isso quer dizer que você não precisa se abstrair de nada mundano para não encontrar Deus. Olha que bacana. Depende de como você vê a situação. Você pode estar vendo uma pessoa conversar com você e você ficar querendo contrapor o tempo todo um monte de pensamentos em relação a isso, ou você pode dar a atenção necessária, absorver a conversa dela como um bom ouvinte e ficar maravilhado de ver o ser aparecendo ali, você mesmo, naquela outra forma, com aquele tipo de visão de vida. Você vai aprendendo a ter recursos para apreciar você mesmo, independentemente do que esteja ocorrendo. Tudo está incluído no amor que você é. O Henrique ontem ele citou uma fala de Jesus no Novo Testamento que eu não estou conseguindo me lembrar agora. Deus está em ti e você está em Deus. É uma coisa dessa. Ou seja, não tem fora nem dentro, né? Esse fora e dentro, ele é dado apenas por uma identificação enganosa com um veículo de manifestação. Em outras palavras, o corpo-mente. Enquanto você pensar que o amor não dual é uma substância, ou você pode rastreá-lo com uma energia específica, quando ele fala isso aqui, enquanto você pensar que o amor não dual é uma substância ou energia específica, é porque muitas pessoas avaliam desse modo. Eu estou sentindo um grande amor, estou cheio, estou sentindo uma energia tremenda. Né? Aí o que o indivíduo vai fazer? Ele vai ficar relacionando o amor não dual com um objeto, o que é uma coisa completamente sem sentido. Enquanto você pensar que o amor não dual é uma substância ou energia específica disponível apenas sob a forma de uma experiência em particular, você imaginará que o modo, né, que você experiencia a vida
o modo físico, emocional ou intelectual, vai ser fundamentalmente alterado quando você descobrir quem você é. Isso aqui é uma prevenção de uma outra armadilha, né? Porque o indivíduo, muitas vezes, ele vê, ele incorpora esse amor não dual, mas devido a esse tipo de gancho que ele tem aqui, ele deixa isso escapulir, né? Tem que ter cuidado com isso, né? Quando você descobrir quem você é, esse modo fenomênico através do qual os fenômenos são experimentados, ele não vai ser substancialmente alterado. A qualidade dele, sim, mas o modo de não, não tem como, né? Isso é dado pelo desenho do ser humano. O ser humano é consciência mais o corpo sutil. Então, como é que vai alterar isso? O indivíduo, ele experimenta o amor não dual, então ele vai ver uma pessoa cheia de auras douradas em volta. Bom, claro que não, né? Não é isso. A gente está justamente aqui aprendendo a desvincular a nossa compreensão da nossa sensorialidade. É isso que está sendo feito aqui. Até porque o grosso das impressões mentais que a gente tem são baseadas na sensorialidade. Então, não espere nenhuma modificação, né? Assim, nessa química, de modo a dar uma distorção sensorial, né? Uma coisa imaginada por muitas pessoas, né? Quando eu descobrir quem eu sou, o mundo vai desaparecer? Vai, mas é o mundo que você está vendo que vai desaparecer. O mundo, como ele se apresenta, vai continuar o mesmo. Ainda bem, né? Já pensou? Se o mundo desaparece, aparece de novo. Você vai ter que reaprender a fazer tudo, até amarrar sapato de novo. Imagina o transtorno, vai ter que ter uma clínica geriátrica ao inverso, para quem se autodescobre, para ter que reaprender a fazer tudo. Muitas loucuras que as pessoas pensam, e às vezes a gente não leva a sério, mas isso obstaculiza muito a pessoa, viu? A pessoa pode ser muito prejudicada por esse tipo de equívoco que ela tem. Porque você está voltado por um tipo de entendimento sutil, baseado no discernimento. E você está impedido pela expectativa de uma alteração na sua experiência física. Você está tomado de uma expectativa muito grande. É claro que você vai se prejudicar com isso. Por isso que a pessoa diz, fique, né, é, é, fique entregue à escritura, né? Aprenda a ler a sua experiência ordinária conforme a escritura. Será que esse verso significa que, se você viu uma árvore antes de descobrir quem você é, você não verá a árvore depois? Em vez disso, você verá o ser? Se assim for, você pode se perguntar: com que exatamente o ser se parece? Significa que, quando alguém falar, você não vai ouvir as palavras em si e escutará apenas o ser? Se assim for, Narada está dizendo que o ser tem um som único, o som do infinito, o nada Brahman. Experienciado apenas pelos iluminados? Claro que não. Se você tem uma mente propensa ao pensamento mágico, né, a mente que pensa em soluções mágicas para determinados impasses, isso que é o pensamento mágico. O pensamento mágico é um pensamento que é viciado em truque. Esse que é o funcionamento do pensamento mágico. Você poderá imaginar que as pessoas autorrealizadas vivem em um estado especial, um mundo espiritual único, distante deste. Um céu transcendental, por exemplo. Se for assim, como vou amarrar meus sapatos e estacionar meu carro quando não estou vendo sapatos e carros? O serviço da Receita Federal irá tomar o ser, o meu ser, como pagamento pelos meus impostos, né? Já que tudo é ser, né? Então ele está querendo dizer o seguinte: a sua funcionalidade não vai ser prejudicada, né? Ela vai ser aprimorada, né? Mas vai ser exatamente a mesma funcionalidade. Aqui cabe algumas observações sobre isso aqui, que algumas escrituras e autores dizem assim, né? Quando a visão fica clara, você só vê o ser. Aí tem um uso que tem que ter muito cuidado com uma palavra que remete a uma impressão sensorial. Ah, você só vai ver o ser. Substitui esse ver o ser por
compreender que só há o ser em última instância. Então, eu não vou deixar de olhar uma árvore, mas eu vou vê-la como algo emergindo no ser. Em última instância, é o ser, mas eu vou estar vendo uma árvore ali. A minha compreensão disso é que muda. O meu aspecto experimental em relação aos sentidos e a decodificação funcional daquilo, ele continua. Eu sei que eu não posso chegar numa árvore e dar uma cabeçada na árvore. Né? Se eu fizer isso, eu vou abrir um talho na minha cabeça. Mas a minha compreensão do que é uma árvore, do que eu sou, ela muda. Então tem que ter cuidado com isso, né? O que você vai ver, tudo. Não, você vai ver, você vai saborear, vai cheirar, vai ser tudo a mesma coisa. Só que subliminarmente a isso, você vai ver uma experiência que é você mesma, o tempo todo. Né? Você vai ver apenas o ser. Você vai apenas saber do ser. Mas você não vai perder operacionalidade nenhuma. Já pensou que desastre seria isso? Aí ele faz um pouco aquela separação que a gente falou lá em cima. Né? O amor não é um objeto como é uma emoção. Uma emoção vem, dura um tempo e vai embora. O que muitas vezes a gente entende como amor é o registro de emoções que temos. Né? Muitas vezes emoções similares, filtradas pelos condicionamentos das vássanas. O senso comum nos diz que a mente ela é dada a todos os tipos de emoções. Um conjunto de objetos, chamado emoções, que passam pela mente. Se tudo, por outro lado, se tudo é amor não dual, não cabe aí um sentimento em particular, porque nenhum sentimento está presente em todos os seres o tempo todo. A gente viu que, devido à composição dos gunas, né, devido ao modo como os gunas atuam, estão o tempo todo em dinâmica, permeando os ambientes, né, sejam eles quais forem, os ambientes de conhecimento, os ambientes de construção da matéria, de outras dimensões, devido a essa dinâmica, o próprio corpo sutil, que faz parte dessa manifestação, ele não tem como estar carregado de somente um guna. Né? Ele pode ter preponderantemente guna satívico, mas ele vai se alterar com outros. Então, nenhum sentimento está presente em todos os seres o tempo todo. Por quê? Por uma questão de desenho mesmo. Para a pessoa saber que mesmo quando o amor incondicional ficar claro para ela, ela passa por essas emoções também. Vai passar de um modo diferente, mas ela passa também. Elas existem. Né? Aparentemente, elas existem numa realidade aparente. Mesmo pessoas autorrealizadas expressam várias emoções. Não pode ser um pensamento pelo mesmo motivo. Então, o amor não pode ser um pensamento também. Né? Porque os pensamentos variam. Nenhum corpo sutil está com o mesmo naipe de pensamentos o tempo todo. Nós só podemos compreender este verso se nós entendermos que o amor não dual é a própria natureza do ser. Olha só, ele não está dizendo que isso é um aspecto do ser. Ele está querendo dizer que é a própria natureza do ser. Assim como a existência é a própria natureza do ser, assim como a consciência é a própria natureza do ser. Né? O amor não dual é a própria natureza do ser. É a minha existência, consciência, plenitude e bem-aventurança. É uma felicidade original, né? É aquela que dá origem a todas as outras, sem causa e o tempo todo dura. Não está vinculado a objeto nenhum. Por isso que você, com o passar do tempo, você pode até olhar um gesto feio das pessoas e olhar aquilo de um modo compassivo, amoroso. Dizer, nossa, que pena, que ignorância. Mas já não vem mais aquela recriminação. Você não está, a sua mente não fica mais propensa a recriminar nada. Né? No fundo, a gente compreende o que a gente está falando. Aqui um verso do Bhagavad Gita, né? Capítulo 6, versos 29 e 30. Aqueles cujas mentes são disciplinadas através da investigação do Gnana Yoga percebem o ser em todos os seres e todos os seres no ser.
e valorizam tudo igualmente. Eu, o ser, não estou perdido para aqueles que me veem em todos os lugares e veem tudo em mim. Eu estou sempre consciente deles e eles estão sempre conscientes de mim. É uma identidade. O que acontece é uma realocação da identidade do Jiva. Antes ele se via como ser humano, agora ele se vê como ser. O ser associado aqui a um sistema de expressão que a gente chama de humano. Esse efeito da investigação, ele só pode ser dado pelo Gnana Yoga. Que efeito é esse? É a ausência de localização específica minha. Eu antes estava localizado, me compreendendo como uma entidade separada. Agora não. Agora eu noto que essa entidade que não é separada, ela existe em mim. Esse mim, esse eu, não dá para localizá-lo. A gente poderia usar numa linguagem filosófica que ele é adimensional. Não cabem noções limitantes de espécie alguma nele, nem dizer que no fundo ele é ilimitado, grandioso, não dá nem para dizer isso. Quando isso ficar claro, fica aquela metáfora, que a gente vê em algumas escrituras: o espaço dentro do jarro é o mesmo espaço fora do jarro. Uma outra coisa que expressa isso com muita clareza é quando fica claro para o estudante que Atman é igual a Paramatma. A gente fala várias vezes isso. É uma das últimas dúvidas que os estudantes têm. Para ele, é claro que ele tem um Atman, que ele diz que o Atman está nele. Eu tenho um espírito reside em mim. E, ao mesmo tempo, ele olha para fora, que ele chama de mundo, e ele diz, pô, isso é tudo Deus. Aí a grande pergunta que a não dualidade responde com a investigação, na experiência ordinária. Esse Atman que eu estou dizendo que está em mim é o mesmo Paramatma que pervade tudo, inclusive eu? Então, a investigação ela remove os obstáculos à compreensão disso. Por isso que o Krishna ele diz aqui que esse tipo de identidade ele ocorre para quem está trabalhando o Gnana Yoga, porque só o Gnana Yoga ele vai trabalhar esse suposto conhecedor. Só o Gnana Yoga ele questiona esse cara que acha que ele que está experimentando as coisas, que ele controla a experiência dele, que ele é que vai conseguir os frutos da vida que ele quer. O único jeito essa aparente limitação, entre um ambiente que parece interno e um externo ser rompido é através da investigação, porque ela investiga diretamente essa tal dessa entidade experienciadora. E aí ele continua. É o mesmo conteúdo da frase anterior, escrito de outra forma. Eu, o ser, não estou perdido para aqueles que me veem em todos os lugares e veem tudo em mim. Eu estou sempre consciente deles e eles de mim. Ou seja, para o ser não há tempo nem espaço. O ser permeia todo o espaço e todo o tempo todo. Eu não consigo separar mais coisas no espaço-tempo. Aquilo está lá e eu, ser, estou aqui, não. Aquilo ali aconteceu no passado e eu, ser, estou no presente, não. Não tem nada disso. Todas as construções espaço-temporais se resumem no ser que eu sou sempre. São várias formas de falar. E essas várias formas são todas importantes, porque elas estão lidando com uma infinidade de projeções que bloqueiam esse entendimento. Ele vai entrar numa análise muito legal aqui. Eu vou deixar para o encontro seguinte. Nesse contexto, ver e perceber não são termos experienciais, é o que a gente falou ali em cima. Eles não estão se referindo ao modo corriqueiro como a gente lida com os nossos sentidos, não é isso. Olha que interessante. Esse aqui é o cerne do ensinamento do Vedanta, é por compreensão.
como os iluminados veem. O que é isso? Como eles percebem? Ora bolas, eles sabem. Eles têm uma convicção, um conhecimento profundo, definitivo. Eles sabem, simplesmente sabem. Quando eles veem um objeto, quando estão vendo, quando estão entrando em contato com um sentimento ou um pensamento, eles sabem que esse objeto ele não é independente, né, com a sua própria essência em particular. Não é um objeto independente da sua própria essência em particular, né? Esse objeto não tem uma existência própria. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ele não tem um funcionamento próprio. É claro, fica evidente para quem está vendo a verdade que tudo o que ele está vendo é uno com ele, é ele próprio, embora ele não se resuma a nada daquilo. Eles veem esses objetos como o ser aparecendo como um objeto, como um sentimento ou como um pensamento. Vocês entenderam que quando isso fica claro, não tem como separar uma entidade experienciadora da experiência, porque é a mesma coisa. A entidade experienciadora, ela em última instância, ela se resume ao mesmo ser onde a experiência ocorre. Eles sabem que o sentimento ou o pensamento não é real, não tem realidade em si. A realidade do sentimento ou do pensamento é a mesma do jiva, é ser. Isso não define e nem valida o ser. Por quê? Porque o ser não depende de nada disso, né? O Vedanta diz que a ordem de realidade do ser, que é Mitya, ela é hierarquicamente superior à Satya, a Mitya, né? A ordem de realidade ao qual se atribui o ser, que é Satya, ela independe completamente de Mitya, mas o mesmo não é o contrário. Mitya é totalmente dependente de Satya. É por isso que eu consigo usar aquela construção verbal. Mitya se resolve em Satya. Está querendo dizer que Mitya só ocorre quando há Satya. É a pré-condição. Ao passo que a gente tem Satya sem Mitya. Quando o universo não está manifesto, não tem Mitya, mas tem Satya. Ou quando você desliga seu corpo sutil e meio que desaparece no samadhi, né? Mas mesmo assim você tem um pensamento sutil, né, de alta existência, que você não consegue localizar, mas você sabe que está lá sempre, né? Então, o sentimento ou o pensamento não é real, não tem realidade própria. Não tem como definir nem validar o ser, porque o ser não é limitado por nada disso. E, portanto, os sábios permanecem livres das experiências geradas pelos objetos. A identidade definitiva do sábio com a experiência permite que ele não agarre isso, porque ele não está procurando nada na experiência. É isso que é bacana. A experiência ocorre por ocorrer com uma experiência. Não é porque o sábio está querendo alguma coisa dela. Essa é a única semelhança que o Ramana Maharishi falava que tinha entre um sábio e uma criança. Tanto o sábio como a criança não retém nada. Não retém objetos, não retém pensamentos, não retém sentimentos. Eu vou parar por aqui e eu vou começar aqui com referência às coisas materiais. As frases são muito boas. Eu estou acessível como a própria existência dessas coisas. A gente toda hora fala sem parar, né, que são modos da pessoa se encontrar, né, como existência em qualquer experiência. Então, você não precisa estar num templo, não precisa estar envolvido com uma prática específica. A sua própria vida, ela vai se converter, falemos assim, né, como uma oração, que é o que Ramakrishna dizia, né? A sua vida normal, comum, ela mesma vai sendo transformada numa oração. Por que ela vai sendo transformada numa oração? Porque a verdade que você é vai sendo encontrada em qualquer aspecto da sua experiência. Esse que é o grande bacana da não dualidade, né?
Deixa eu marcar aqui, página 10. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente falou antes do Ano Novo? Depois do Ano Novo, vocês sabem que vai mudar tudo, né? Todo mundo aqui vai ter um êxtase interminável de alguns anos, né? O corpo da gente vai aguentar, que o corpo é planejado para trabalhar nesse êxtase absoluto. O tempo vai sumir e ninguém mais vai ter que assistir curso de Vedanta nenhum. Pronto. Só passar o ano que isso vai ocorrer. É legal ver essas coisas, sabe por quê, gente? Porque em cima de uma data que em si não tem muito significado em si, né? Eu vejo como é que um agregado de pessoas gigantesco imprime significado, né? E como isso molda o sentimento das pessoas, como isso traz referências, expectativas, né? Então, em cima de tudo isso que a gente comentou aqui, alguém quer trazer alguma coisa do seu dia a dia, ou vão ficar só refletindo sobre isso na virada do ano? Vão transformar a virada do ano numa meditação vedântica. Oi, Alex. Oi, Henrique. Nossa, muito bom nessa parte, né? Muita coisa para refletir, né? Esse negócio da experiência, né? Que não existe diferença você, né? Entre o experienciado, o experienciador e investigar isso em cada experiência que nós temos, né? É uma coisa muito valiosa, que é um pouco o que o Rupert Spira, como se diz, ele fala muito sobre isso, né? Investiga, a gente tem a experiência, né? Ele fala muito disso, né? Por exemplo, que não existe diferença, como separar a tela do filme que está projetado na tela. Não existe separação, né? Entre a tela e o filme, né? Então, eu acho que isso, só isso já dá, né? E a outra seria que você colocou, né? De que você é o amor que você procura, né? Então, você, refletir sobre isso já traz um desapego enorme, né? Você, nesse negócio, você sempre procurar, né? Esse amor em pessoas, em circunstâncias, etc, né? Você só interiorizar esse, né? Dizer, eu sou o amor que eu estou procurando, sou o amor que eu estou procurando. É, então, muito bom isso, muito rico esse negócio, esse capítulo, né? Nossa, São um monte de recursos que a pessoa pode usar no que se chama de meditação vedântica, né? O que é a meditação vedântica? É uma meditação onde você fica com um fluxo contínuo de pensamentos relativos ao ensino durante o tempo necessário. O sistema trabalha por compreensão, então ele está mudando o modo como a gente vê as coisas, né? Usando o ver como uma palavra que significa compreender, apreender. Então a pessoa pode aproveitar para usar esses vários ganchos que ele dá aqui, né? Ele dá vários recursos para que no seu dia a dia você fique em meditação vedântica. Isso que é o bacana. Por isso que você não pode excluir experiência nenhuma que você está vivenciando. Claro que algumas experiências vão te demandar mais rajas, por exemplo, ou mais tamas, né? Mas no grosso das vezes, isso é muito interessante, gente, ó. No grosso das vezes que eu tenho observado, o campo dármico, ele dá condições muito favoráveis a uma pessoa bastante sativizada permanecer com esse fluxo de pensamento. Em geral, o campo dármico ele é dócil. Cara, se o campo dármico não fosse dócil, vocês não imaginam a barbárie que a gente ia viver. Se é que ia ser possível alguma vida. É porque a gente não está acostumado a ver essa docilidade em atos que a gente vê corriqueiramente no dia a dia. Por exemplo, eu compro alguma coisa com cartão numa farmácia, eu passo um cartão. O indivíduo compreende o que eu estou fazendo, ele passa meu cartão, ele entende que aquela compra foi feita. A gente já introjetou tanto isso que a gente não vê a beleza desse movimento. O que tem ali é uma aceitação de ambos, de um recurso que ambos estão usando. Ambos estão num ponto comum de entendimento ali. Né? Você pode usar cada evento da sua vida, pode olhar ele de um modo completamente diferente e inserir isso tudo numa meditação vedântica contínua. Nenhuma experiência vai escapar disso. Isso que é o mais fascinante, nenhuma escapa. Isso aí não tem como explicar por que é isso. Não tem mesmo. Eu sei que a visão fica clara em tudo que é experiência.
por mais ruim que pareça, não prejudica o entendimento. É uma experiência que você não aprecia, sim, claro. Né? Eu não vou apreciar uma cena de ver um monte de crianças desabrigadas, passando mal, isso é horrível. Mas você não exclui aquilo. Né? Aquilo não fica excluído, não fica uma coisa que você deva abominar. Né? É uma faceta mesmo. No fundo, também te leva a um choque de realidade muito grande. Né? O Alex, Oi. nesses momentos em que a gente vê, por exemplo, crianças passando fome, por alguma dificuldade, pessoas de idade também, eu lembro daquele momento, eu sempre lembro do momento em que Ishvara, na verdade, Krishna, quando está lá com a Arjuna, ele se mostra por completo. Então, nesse momento, você fala, é isso, eu não tenho que questionar isso. Né? Faz parte também, é a totalidade, né? É porque a aceitação disso, não por uma forçação, mas por uma compreensão, é que vai permitir que você tome a ação adequada em relação a isso. Né? Então, se você for ajudar, você vai ser um ajudante muito mais bem posicionado, né? Muito mais bem estruturado para lidar com isso, sabendo muito mais o que dá para fazer, o que não dá. É essa aceitação, é o que está incluído, é o que é alcançado por algo que não tem limite. A vida é assim, não tem nada fora. Isso é que é amor. Isso que é amor. Amor não é o indivíduo ficar na vida procurando coisas que agradem a ele. Não, isso não faz sentido. Amor, ele está estendido em direção a tudo. Né? E a esse tudo, ele vai dando as respostas apropriadas, porque ele não excluiu nada, ele não baniu nada, ele não expulsou nada. Então, só aí é que a interação com o campo dármico ela amadurece mesmo. Aí ela fica madura. Né? Enquanto o ser humano, o Jiva, ele estiver tentando afastar dele, né, alguma coisa do campo dármico ou tentar tomar posse dela, ele não tem como funcionar direito nesse campo, é impossível. Ele está atuando totalmente contrário à natureza dele. Né? Por isso que tem tanto problema, é por isso que o Nisargadatta dizia, olha, vocês estão impressionados, vieram aqui falar de um monte de desgraças que ocorrem no mundo. Gente, é o amor tentando se expressar. Essas pessoas tinham que resolver a ignorância delas. Né? É esse que é o único caminho possível. Né? Uma vez incluído tudo, o que dá para fazer? Né? A gente só sabe lidar com uma pessoa quando a gente aceita ela como ela é. Pô. Se você está lidando com a pessoa e você não quer saber do jeito dela, como é que você vai aceitar ela? Né? Como é que você vai interagir com ela? O amor no fundo é uma relação, né? Ele aparece como uma relação sem condicionantes, uma relação de disponibilidade. Não é a emoção que as pessoas estão acostumadas a atribuir. Eu diria que essa emoção é um reflexo assim, quase inexpressivo dessa beleza toda, né, que a gente é. Né? Estendamos-nos, portanto, né? É isso que a gente tem que fazer. Estendamos. Mesmo que você queira, você não vai conseguir escapulir de nada. Simplesmente a gente vai tomando ciência do que nós somos mesmo, né? Por que nós não conseguimos escapar? Por que o amor é a única saída? Tudo vai ficando claro, tudo fica claríssimo. Né? E você vai ficando muito pacífico. Por quê? Porque você é paz, pô. É tão simples a coisa. Por que você fica pacífico? Porque você é paz, poxa. Você não tem que cavar nada disso. Né? Só tem que tentar ao ser que o Jivayana é isso que tem que ser interrompido. A investigação ela interrompe isso. Essas práticas do Karma Yoga, o Upasana Yoga, as práticas devocionais, elas vão ajudando o indivíduo a impedir que esses erros continuem. E o Yoginani Yoga ele bota a pedra de cal na falta de compreensão, né? Ele bate o prego do caixão. Ele diz, cara, não tem, no fundo é aquela verdade, não tem você não, cara, só tem Deus e ponto final.
Né? Na manifestação não tem você, só tem Ishvara. E em ser não tem você também, só tem ser. Você não é você, você é ser. Aí aqueles enunciados finais começam a fazer um completo sentido. Eles ficam claros, mas a gente tem que seguir esse monte de recursos aqui que a gente vem falando, que o Henrique realçou, porque eles permitem que a gente transforme esse nosso dia a dia na oração da qual Ramakrishna falava. Né? Ele dizia isso. A vida de vocês vira uma oração. Mas quando? O tempo todo, poxa. Caramba. Existe algum aspecto que esteja fora desse alcance todo, que é infinito? Claro que não. Né? Ainda bem, né? Puxa vida. Né? Quando isso ficou claro para mim, foi um alívio. Graças a Deus. Graças a Deus, literalmente mesmo. Meu Deus. A gente sai de uma incompreensão que é muito, muito danosa, né? Muito incômoda, muito triste. Aí, quando vem o entendimento, as coisas ficam tão simples e tão bonitas, né? Mas é uma outra beleza. É aquilo que às vezes aparece, né, no livro, né? É a beleza que confere beleza à beleza, né? É aquilo que permite que a beleza seja bela. Bacana isso, muito bonito, né? Como nós somos bonitos, graças a Deus. Ainda bem. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e fez mesmo. Só que Deus não tem imagem nem semelhança, mas fez a sua imagem e semelhança. Né? Essas escrituras todas vão ficando claras. É isso aí, gente. Está aí o avançado da hora aí. Então vamos, né, vamos encerrar. E um ótimo ano novo. Que o nosso ano novo seja um fluxo contínuo de meditação vedântica sobre a beleza do Cristo, né? Vamos aproveitar o que a gente deixou escapar no Natal e botar para o Ano Novo também, né? Falou, gente. Vamos encerrar, então. Essa aqui é uma invocação que tem o Isha Upanishad. Né? A plenitude, quando você tira alguma coisa, sobra a plenitude. Quando você acrescenta alguma coisa, sobra a plenitude também. Ainda bem que o que sobra a plenitude, né? Que sorte tremenda. Então, ótimo ano novo para todo mundo. E na semana que vem, conforme for, estaremos aqui de novo. Tá bom, pessoal? Om Purnamada Purnamidam Purna Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishate. Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado a Ishvara, muito obrigado ao Vedanta, essa sampradaya maravilhosa, essa linhagem de professores e alunos em profundo respeito e compreensão. Graças a Deus. Uma boa noite para todo mundo. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então,
se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.